Irmãos, nós vamos estar falando. Eu gostei demais desse fundinho aqui. O de cima é mais engraçadinho, né? Parece que tem uma boquinha ali sorrindo. Talvez a alegria dele de estar sendo auxiliado, ajudado, né? Eu estava pensando muito durante essa semana, irmãos, a respeito desse texto que nós vamos compartilhar nessa noite, particularmente sobre esse assunto, que de fato é de extrema dificuldade, na verdade, de extremo desafio, um extremo desafio para nós como igreja. Eu queria começar o nosso culto de uma forma diferente. Queria chamar 4 irmãos aqui à frente que vão encorajar a nossa igreja. Por favor, os irmãos. Vem aqui à frente. Genivaldo, a Vanusa, a Laís, pela 100ª vez no dia, e o Leandro. Cada um deles vai rapidamente encorajar os irmãos. A gente começa com o Leandro, que é mais tranquilão assim, tá menos nervoso, né? Irmãos, boa noite. Irmãos, eu queria deixar um versículo com os irmãos. Fica em Isaías 55, versículo 6. É um versículo no qual eu tenho me identificado muito. Diz assim: Buscai o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Então, eu gostaria de deixar esse versículo para os irmãos, né? É um versículo que tenho identificado muito com ele. E nós sabemos que Deus está sempre pronto a nos ajudar, sempre pronto a ir à frente das nossas lutas, das nossas batalhas diárias, né? Dos nossos problemas, dos nossos conflitos, das nossas alegrias. Mas ele deixa bem claro, né? Busque o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Então, eu realmente encorajo os irmãos a estar buscando o Senhor cada vez mais durante a semana. A gente fala isso muito no GECOM e na sala dos jovens, né? Da importância da gente estar melhorando cada dia mais, né? A nossa devocional, nosso momento de oração, né? Nosso momento de comunhão com o Senhor. Então, eu encorajo os irmãos. Busque, irmão, cada vez mais o Senhor enquanto é possível achá-lo. Amém? Eu estava pensando no que a gente tem falado um pouco nos adolescentes, sobre estar um com o outro, assim. A gente tem, nós aqui, os nossos irmãos, a gente está todo mundo junto na mesma luta contra o pecado. E eu queria encorajar vocês a se importarem uns com os outros mesmo, de estar cuidando uns dos outros. Tem a frase que a Luísa passou para a gente na EBD, que é: sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E eu queria encorajar vocês mesmo a isso, a estar se importando uns com os outros e cuidando mesmo desse relacionamento de irmãos em Cristo, porque a gente tem todos nós temos o mesmo sangue, que é o de Jesus limpando a nossa vida. O que eu quero falar para os irmãos é o seguinte, que apesar das lutas da semana, do ano, que a gente sirva ao Senhor de todo o nosso coração, que a gente venha para aqui com a força do nosso coração para servir o Senhor aqui. Apesar das lutas, dos problemas que está aí fora no Brasil, né? A gente sabe de tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Nem só por isso a gente vai deixar de servir ao Senhor com toda a nossa força, do nosso coração. Isso é o que eu passo para os nossos irmãos. Eu queria ler para os irmãos aqui em Josué 1, o 7, depois do 9. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Aí aqui no 9 fala: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O que eu queria falar para os irmãos é assim: eu, em específico, tinha uma luta na minha vida há mais de 10 anos. E achei engraçado o pastor chamar eu justo hoje, porque nessa semana Deus me deu vitória nessa luta. E assim, eu queria falar para os irmãos que a luta continua. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai estar tendo luta. Mas esse é o Deus que fala para a gente: seja forte e corajoso. Porque se você me obedecer, se você estiver no meu caminho, eu sou o Deus que te dá a vitória. Obrigado, irmãos.
É desafiador, não é, irmãos? Vir aqui à frente, olhar para a igreja toda e encorajar. Mas é necessário. Eu queria pensar um pouco com os irmãos a respeito dessa palavra encorajamento. Encorajamento, irmãos, eu pensei em duas frases específicas, olhei um pouquinho no significado dessa palavra no dicionário, olhando um pouquinho o contexto bíblico, todas as vezes que aparece essa palavra. Encorajamento, ela está associado, irmãos, ao ato de dar coragem a alguém, auxiliar alguém, seja por palavra, seja por meio das minhas ações, do meu testemunho, visando repreensão, correção, mas também auxílio para o abatido, para o desanimado, sustento para aquele que porventura até então estava ali acertando e tomou algumas decisões erradas e agora está lá naquele processo de desânimo. O encorajamento, ele também visa, irmãos, a lembrança do indivíduo de que de alguma forma o fato de ele estar abatido ou diante, como a Vanusa compartilhou aqui, de uma situação adversa. Quanto o cumprimento e alcance de alvos pré-estabelecidos por nós e que momentaneamente foram abandonados, precisam ser restaurados. Biblicamente falando, irmãos, encorajamento ou encorajar visa levar o homem para mais perto de Deus. Corrigir aqueles que estão à nossa volta, incentivando esses indivíduos com o propósito de auxiliá-los nas suas lutas diárias contra o pecado. Auxiliando esses irmãos a se manterem ou manterem as suas visões fixas no alvo, que é Cristo Jesus, e na glória de Deus. O encorajamento, irmãos, ele deve produzir vitalidade, vida no homem de Deus. Ele deve gerar despertamento, santa incomodação. O encorajamento bíblico, o encorajamento dado da parte de Deus, ele deve providenciar no homem cada vez mais a certeza de que não estamos sozinhos, de que estamos lutando ao lado do Senhor. Principalmente o encorajamento, ele deve visar a lembrança da contínua e real presença do Senhor, suprindo cada necessidade que temos na nossa caminhada de fé. Isso é tão importante, irmãos, que encontramos a Bíblia recheada de textos tremendamente encorajadores, principalmente vindas do próprio Deus ao homem. Deus falando com homens e encorajando, enchendo o coração daqueles homens da certeza da sua presença e do seu controle sobre a vida deles. Surpreendentemente, a Vanusa leu o trecho que nós vamos estudar nessa noite. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Josué 1, de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso,
porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, irmãos? Fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor, Deus, pela vida de cada irmão que veio aqui à frente e nos encorajou como igreja, como Teu povo. E louvamos ao Senhor, Senhor, pela Tua palavra que vem ao nosso coração, de fato expõe aquilo que precisa ser trabalhado, mas nos encoraja a vivermos uma vida de dependência, de submissão, de temor ao Senhor. Fala conosco. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, basicamente aqui dos versículos de 1 a 5, eles nos colocam dentro do contexto desse livro novo aqui. Eles vão fazer ligação entre o Pentateuco e particularmente ali entre Deuteronômio e agora um novo departamento no Antigo Testamento que a gente define como históricos. E eu gostaria de observar com os irmãos alguns fatores importantes nesses versículos de 1 a 5, para a gente poder compreender um pouco o porquê Deus está falando com Josué, o porquê dessas palavras que nós estamos lendo. Primeira, na realidade eu já coloquei todas elas aí, para os irmãos acompanharem, mas algumas coisas importantes que esse contexto, esses versículos de 1 a 5 nos dá de informações, é que Moisés morreu. Versículo 1 fala sobre isso. O grande líder do povo, o homem que Deus havia levantado para tirar a nação de Israel da escravidão do Egito, os conduzir ali pelo deserto e os levar à terra prometida, havia morrido. Não estava ali Moisés, mas entre eles para ensiná-los, corrigi-los, admoestá-los, lembrá-los do livramento, da salvação do Senhor. E provavelmente, irmãos, aqui muitos questionamentos, confusão, pessoas tentando liderar pelo próprio esforço, pelo próprio mérito, pela própria força, sem dúvida nenhuma, pessoas ali com medo, problemas espirituais aparecendo, necessidade de serem tratados, problemas estruturais. O povo não tinha uma liderança. Provavelmente surgiria na nossa mente, como nesse breve período, surgiu na mente de muitos desses homens: o que será de nós? Tem tanta coisa acontecendo à nossa volta. E o que será de nós? Deus começa ainda no versículo 1 a falar com Josué. Ele passa a ser o homem a qual Deus fala claramente, apontando ali a vontade do Senhor e dando autoridade a Josué para ocupar a posição de Moisés na condução do povo de Israel. Nós não devemos, irmãos, esquecer de que Josué, ele era auxiliar de Moisés, mas agora estava sozinho. O que eu vou fazer? Poderia pensar Josué. Não tem crente comigo. Não tem alguém que me direcione, alguém que dê as ordens. Eu estou aqui no meu trabalho, eu olho em volta e eu não encontro ninguém que esteja ali para me encorajar a permanecer no Senhor. Eu olho aqui para a minha faculdade, para a minha escola, na minha família, às vezes dentro da própria casa. Eu estou sozinho. Não apenas Josué seria o novo líder do povo, irmãos, mas Deus também define aqui nos versículos de 1 a 5 que grandes desafios ainda estavam por vir na vida da nação de Israel, e agora, como condutor dessa nação, Josué.
Eles deveriam atravessar o Jordão, entrar na terra prometida e tomar posse daquela terra. Deus diz aqui, aonde vocês plantarem os pés de vocês, tocarem os pés de vocês, eu darei a nação. Tem muita coisa para acontecer. Nós amanhã teremos desafios gigantes. Eu vou ter que encarar o problema de novo na segunda-feira lá no meu trabalho. Eu tenho algo muito grande que estava aí para estourar, para surgir, ou para aparecer, ou alguma consequência de decisões erradas que eu tomei, que eu sei que uma hora ou outra vão bater na minha porta, e eu estou sozinho. E Deus continua dizendo para eles aqui ainda do versículo 5, do 1 ao 5, e que lutas e resistências de outros povos viriam. Mesmo Israel sabendo e tendo Deus como Senhor, lutas e resistências, problemas apareceriam, mas a vitória era certa. Você encontra no versículo 5, a parte A. Deus olha para Josué e diz, olha Josué, você está ocupando a posição de Moisés, vai conduzir a nação, não será um mar de rosas, as dificuldades vão surgir, as dificuldades são normais, elas vão vir de encontro e tentarão te desanimar, bem como a nação de Israel. Mas não duvide de mim. É impressionante, irmãos, que do versículo 1 ao versículo 9, em tudo que Deus fala aqui com Josué, Deus enche o coração de Josué com encorajamento santo. Acompanha comigo no versículo 5. Deus diz para Josué, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, Josué. Assim como em todas as decisões que Moisés tomou, eu estive, eu o conduzi, eu direcionei o seu coração. Josué, eu estarei com você, eu nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Não haverá uma situação que você estará sozinho, Josué. Por mais que você esteja no meio da multidão e ninguém à sua volta esteja ao teu favor ou te auxiliando, eu estarei com você, Josué. Por mais que as situações estejam adversas diante dos seus olhos e que aparentemente você não resistirá, eu estarei com você, Josué. Irmãos, esse é o tipo de encorajamento que ele não é apenas encontrado aqui no livro de Josué, mas ele é encontrado em vários outros livros da Bíblia. E eu queria citar, na realidade, mostrar para os irmãos aqui um desses encorajamentos que eu acho fantástico. Paulo, ele diz à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo, o próprio Deus, os providenciará um escape para que vocês possam suportar. Que texto encorajador, irmãos. Tem um outro texto que eu queria compartilhar com os irmãos também, eu não coloquei aqui não. Mas é um dos textos que eu gosto demais, que me encorajam demais. E que em períodos assim difíceis da minha vida, Deus usou alguns dos irmãos, usou pastor, usou minha esposa para me relembrar desse texto que é tão importante. Ele se encontra em 2 Coríntios, irmãos, não precisa abrir não. Capítulo 4, dos versículos 16 a 18. Olha que bom encorajamento. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os sofrimentos nossos, que são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passa. E o que não se vê é eterno. Irmãos, que texto encorajador. Saber que o próprio Deus, olhando para mim, olhando para o meu coração, para minhas necessidades, Ele vem ao meu encontro e traz uma palavra, algo que vai de fato encher o meu coração, ou me relembrar da presença constante do Deus que nunca me deixará, nunca me abandonará. Os irmãos estão percebendo a importância
e a necessidade da gente preservar o encorajamento mútuo no nosso meio como igreja. Veja bem, irmãos, quando nós estamos falando de encorajamento, de forma alguma, eu queria que os irmãos associassem práticas que costumeiramente nos envolvem nessa ideia errada de encorajamento. Encorajamento não é hipocrisia. Não é você olhar para a pessoa e dar um sorriso para a pessoa e dizer algo para ela do tipo a paz do Senhor e querendo pegá-la pelo pescoço. Encorajamento não tem absolutamente nada a ver com bajulação. Eu vou falar uma palavra que a pessoa vai gostar, então eu vou aproximá-la de mim, eu vou me tornar o melhor amigo dela enquanto ela estiver me oferecendo alguma coisa. Encorajamento não tem nada a ver com demonstração de preocupação com a vida do outro, visando algum tipo de lucro que eu possa reter desse relacionamento. Não tem absolutamente nada a ver com os nossos interesses carnais e pessoais. Nós estamos falando de pessoas que são despertas no meio do povo de Deus para a função de encorajadores. Pessoas sensíveis à necessidade das pessoas à sua volta e atentas para incentivar, auxiliar, corrigir, ensinar, admoestar, apoiar e conduzir o povo de Deus, para que o povo de Deus obedeça cada vez mais o seu Senhor. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, vinha na minha mente o tempo todo aqui, eu estava na minha sala e vinha, você é encorajador? Você se encaixa nessa condição? E eu queria fazer essa pergunta aos irmãos. Nós reconhecemos a necessidade do trabalho de pessoas aqui no nosso meio com essa função e nós temos a mesma disposição de encorajar, da mesma forma como nós desejamos ser encorajados. Costumeiramente acusamos as pessoas de não virem ao nosso encontro e não falar palavras que nos auxiliem, de não elogiar o nosso trabalho, mesmo que a gente afirme que é para o Senhor. Mas às vezes a nossa disposição de receber o encorajamento, de receber o auxílio, não é com a mesma intensidade que estamos dispostos a encorajar outros. Mas, meus irmãos, algo é muito importante a gente dizer aqui e pensar um pouquinho a respeito disso. O encorajamento sem um alvo espiritual bíblico bem definido não tem significância alguma. Porque ele só vai produzir egos insuflados. Relacionamentos aparentemente estruturados, mas podres por dentro. O simples fato de sermos encorajados e não reagirmos biblicamente não traz nenhum tipo de justificação, força sobrenatural, resolução dos nossos problemas. Há uma grande responsabilidade tanto daquele que parte a decisão e o ato de encorajar, quanto daquele que foi o alvo do encorajamento. O simples fato de termos a necessidade e a ação encorajadora no nosso meio, sem que as pessoas que são o alvo, que recebem tal encorajamento, de fato ouvir o Senhor por meio daquela situação, daquelas pessoas, e submeter a Deus, não vai servir de nada. Deus deixa claro que esse encorajamento, irmãos, para ser concreto, para ser eficaz na vida de Josué, bem como ali da nação toda de Israel, ele exigia algumas atitudes de extrema importância para Josué. E a primeira delas, seja forte e corajoso. Normalmente, irmãos, queremos que as pessoas tragam para nós a resolução rápida dos nossos problemas. Às vezes a gente vai até as pessoas para ser de fato encorajado. Então, lembrem sempre disso. Encorajamento não está apenas se referindo a situações que a pessoa vai me auxiliar, ou vai me elogiar, ou vai mostrar o quanto eu estou acertando, mas também de correção, de disciplina, de admoestação. Talvez por uma visão equivocada da nossa parte, normalmente queremos que as pessoas tragam resolução dos nossos problemas.
que elas solucionem com urgência todos os nossos questionamentos, os porquês nossos de Deus não fazer, de Deus estar atrasado. Temos a tendência de nos acomodar, irmãos, na certeza de que alguém que consideramos mais fortes do que nós, mais conhecedores da Bíblia do que nós, e que possam de alguma forma resolver os nossos problemas. Mas em todas as vezes que decidimos viver assim, irmãos, sofremos. Porque as verdadeiras reações não vieram de dentro do meu coração. Passamos a crer em pessoas. Passamos a crer que as pessoas à nossa volta têm maior responsabilidade do que nós. Inclusive sobre áreas da minha vida. E quando essas áreas não são resolvidas da forma como nós achamos que elas deveriam ser, também é mais fácil encontrar um outro culpado, é mais rápido. E dizer, olha, eu não estou sendo assistido, eu não estou sendo encorajado, eu não estou sendo auxiliado na minha caminhada na fé. Imagine agora, irmão, Josué. Moisés, o seu conselheiro, morreu. Ele tem agora em suas mãos nada mais, nada menos do que uma nação inteira para conduzir, preparar para a batalha e tomar posse da terra prometida. Quem de nós estaríamos aqui hoje prontos para essa função? Se eu pedisse para você levantar a mão, quem de nós levantaria a mão dizendo, olha, eu estou pronto e sou capaz, capacitado no Senhor? Ou melhor, qual de nós de fato desejaria receber da parte de Deus tal responsabilidade e ter tal disponibilidade para tal ação, ou para essa ação? Ser forte e corajoso, irmãos, foi um encorajamento, na realidade, uma responsabilidade que Deus deu a Josué. E ele, como servo, deveria aceitá-la, vivenciá-la. Coragem não está associado à falta de temor. Coragem não deve estar na sua mente associada a ações sem estratégia, sem responsabilidade, sem medir consequências. Não está associado a ações que a gente decide passar por cima de tudo, de todos, porque nós confiamos em nós mesmos, confiamos na nossa força, confiamos nas nossas estratégias. Coragem está associado à decisão tomada pela fé. De um homem e de uma mulher que confia no Deus que vê, age e provê em todas as circunstâncias. Coragem, essa coragem que Deus exige de Josué, ela está associada à dependência e obediência total. Porque o homem deve ter segurança de que aquilo que ele está fazendo de fato corresponde com a vontade do Senhor. Essa coragem, meus irmãos, que eu e você deveríamos pedir a Deus diante dos nossos desafios diários. A coragem de continuar testemunhando no trabalho, sem que o alvo ali da nossa ação não seja um desejo interno de ser respeitado simplesmente pelas pessoas. Eu não deveria, de fato, desejar ter um bom testemunho simplesmente para que as pessoas do meu trabalho olhem para mim e vejam que eu sou um homem de igreja. Ou então, no meu ambiente ainda de trabalho, preservar o meu bom nome. Eu não quero que as pessoas falem absolutamente nada de mim. Eu não quero que as pessoas pensem que eu sou um profissional ruim. A coragem que Deus exige aqui de Josué e que exige de nós é uma coragem para ser filho de Deus. No meio de uma geração corrompida e depravada. É a coragem que faz a gente desligar a TV ou a internet. Não por medo de ser pego por alguém.
mas porque amamos tanto a Deus e rejeitamos qualquer tipo de pressão carnal, certos de que em Deus teremos todas as nossas necessidades, da forma correta e santa, supridas. Essa coragem é a coragem que deveríamos pedir a Deus para pagar os nossos compromissos que fizemos. Para pedir perdão quando erramos. Para assumir quando pecamos. Coragem para me posicionar dentro da minha vida quando há muitos ímpios ali no nosso lar. Coragem, inclusive, para exercer dons e talentos a serviço da igreja. Infelizmente, às vezes, tendo pessoas da própria igreja tentando atrapalhar o seu trabalho. Coragem. Seja forte e corajoso. Isso era essencial, irmãos, para que Josué pudesse dar continuidade no ministério ali eficaz de Moisés e conduzir o povo, mesmo diante de muitos desafios, a receberem a promessa de Deus. E é engraçado, irmãos, que para obedecer a gente pensa que precisa de muita coisa. Ah, se eu soubesse o que vai acontecer, então eu faria assim. Ah, se eu tivesse mais crentes comigo, o senhor não entende, eu sou sozinho lá na escola. Se tivesse mais um comigo, a conversa seria diferente. Ah, eu ainda não me sinto preparado. Eu não tenho conhecimento suficiente da Bíblia para poder, então, assim, testemunhar com todo o desejo e com toda a exigência que o Senhor faz de um filho dele. Observe o que Deus enfatiza para Josué no versículo 7, parte A. Somente seja forte e muito corajoso. A força nós já aprendemos no GECOM um tempo atrás, que ela vem do Senhor. E eu nem me detive nisso. Mas tem falta de coragem, meu irmão. Peça a Deus. Não peça coragem simplesmente para resistir às pressões, mas peça a Deus conhecimento e intimidade com a palavra de Deus e com as suas promessas. Peça convicção daquilo que você conhece já de Deus, para que você se posicione quando necessário. Peça coragem, na realidade, associando essa coragem a um viver obediente e, como consequência, Deus encherá você de força e coragem. Mas Deus não para aí. Deus olha para Josué e diz: olha, Josué, a primeira coisa que eu quero que você faça, ou seja, é forte e corajoso. Segunda coisa, Josué, obedeça inteiramente às leis. Já falamos sobre obediência aqui no ponto acima, irmãos. Rapidamente eu dei uma pinceladinha. Mas Deus ele vai dar uma ênfase grande aqui no livro de Josué, o que de fato é obedecer. E agora sim vamos ler, eu acho que cortou um pedacinho lá em cima. Poxa, não diminuir a letra. Mas eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem comigo aí no versículo 7. Diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Irmãos, existem outras expressões muito importantes nesse texto, além da palavra obediência, que os irmãos tenho certeza que já identificaram aí. A primeira palavra usada aqui por Deus para encorajar Josué diante das suas promessas e diante dos grandes desafios que viriam pela frente é: tenha cuidado. Cuide bem. Zele por isso. Se preocupe com todo o seu coração. Como a gente sempre aprende, irmãos, quando Deus utiliza expressões como essa,
ela de fato deve ser bem observada, bem guardada por nós, talvez pela nossa facilidade em nos entregar armadilhas. Um fato é real, irmãos. Nós só passamos a tomar certos tipos de cuidado com a nossa vida espiritual, com a observância da lei, com os nossos compromissos pessoais com Deus, com a nossa vida de oração, quando já estamos presos em alguma armadilha que a palavra de Deus já nos admoestou, já nos advertiu. Nós só passamos a tomar cuidado, só passamos a zelar de fato pela nossa vida com o Senhor, pela palavra de Deus, quando as coisas começaram a dar tudo errado. Então a gente começa a ler, a gente começa a ir para a igreja, a gente começa a buscar a palavra de Deus, a gente começa a buscar conselhos. Aí a gente fica esperto, a gente fica atento, a gente fica sensível, e para minha e para nossa vergonha, nos lembramos que precisamos ser excelentes. Mas Deus deixa claro aqui para Josué que esse cuidado ele deveria ser um cuidado contínuo em sua vida, principalmente na obediência à lei que protegeria Josué e a nação de Israel do engano, da mentira, da dúvida, dos questionamentos que provavelmente surgiriam ao longo do caminho. Deus ele vai além, irmãos, e diz para Josué que esses cuidados não deveriam ser dados a algumas partes da vida dele. Ou do livro da lei, dependendo ali no momento em que Josué estivesse vivendo, mas a toda a lei. Normalmente damos atenção àquilo que nos convém. As partes da Bíblia que vão trazer algum tipo de alívio momentâneo para aquela pressão que eu estou sofrendo. Ou as áreas então que as pessoas estão me indicando, vindo através do encorajamento, de exortações, de confrontação. Então passamos a cuidar daquelas áreas que estão mais evidentes e abandonamos o restante da palavra. Se essa é a ordem de Deus, irmãos, nós não teríamos como encontrar desculpas que nos justificassem para dizer que não conseguimos, que é difícil demais, porque Deus estabelece aqui para Josué o padrão da observância da lei, a ela toda. E o texto vai além um pouquinho mais, porque Deus mais uma vez enfatiza a realidade do coração do humano, do homem. Não se desvie. Mas, irmão, se eu perguntasse para os irmãos, assim como se qualquer um dos irmãos perguntassem para mim, diante dos nossos alvos, mesmo os espirituais, se nós queremos chegar no fim deles e concluí-los, a resposta seria sim. Se as nossas motivações, o nosso desejo era de atingir objetivos de forma correta, concreta, sim. Mas se der para a gente, nesse caminhar, a opção de buscarmos atalhos, fazer algo de qualquer jeito para dar um tempo depois para a gente descansar, se puder em algum momento a gente fingir, mostrar com o nosso rosto que estamos interessados, que estamos aprendendo, que estamos crescendo, tá bom. Infelizmente é aí que somos pegos, irmãos. Quantas vezes você provavelmente já deve ter visto, ou já ter se visto, mostrando para as pessoas algo que você não estava vivendo. E com o passar do tempo, todo aquele cenário que a gente montou, a gente produziu, que nos mantinha temporariamente, mentirosamente protegidos, caiu. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é completamente suficiente para nos encorajar a vivermos a verdade, irmãos.
Sem dúvida nenhuma, quando os homens vão em direção ao Senhor, sem se desviar, sem se corromper, sem abrir mão de uma vida submissa, uma vida santa, e se confrontam diante da palavra, sem dúvida nenhuma, a primeira ideia é nos identificarmos como imerecedores da sua presença. Quando contemplamos a grandeza do Deus que servimos, primeira reação nossa é olhar para o nosso coração e perguntar como Deus pode me amar sendo um pecador como eu. Contemplamos a graça, contemplamos a permissão de vislumbrar a lei do Senhor e de poder ser corrigido por ela. Não fugimos da lei. Não fugimos da correção. E ao mesmo tempo, essa ação produz gratidão. Desejo cada vez maior de viver para Deus. Eu quero mais de Deus. Seu coração deveria estar falando agora. Porque perto de Deus eu me sinto protegido, seguro, forte e corajoso. Eu sinto cada vez mais prazer na lei de Deus que me encoraja, que me admoesta, que me transforma, que me assemelha ao Senhor que me chamou e me amou. Por fim, irmãos, esse versículo revela o segredo do sucesso. Obedeça e tudo o que você fizer prosperará. É óbvio que eu não estou falando simplesmente de uma prosperidade financeira. Nós estamos falando aqui de coração, disponibilidade de tempo, visão diante das circunstâncias, problemas ou não, oportunidade de bênçãos. Obedeça e tudo o que você fizer, Josué, prosperará. Permita-se, Josué, ser encorajado por essa palavra e de fato obedeça. Queridos irmãos, que possamos agora estar permitindo que a gente seja encorajado, confrontado, admoestado, auxiliado no entendimento quanto a essa palavra e simplesmente obedeçamos. Está sendo encorajado, meu irmão, a confessar pecados, a obedecer sem se desviar? É dessa forma que Deus nos quer e estaremos cada vez mais sensíveis ao encorajamento da parte do nosso Deus. Deus diz o seguinte a Josué: Josué, seja forte e corajoso e obedeça a toda a lei. E por fim ele diz: conheça a palavra e a compartilhe. Parece, pastor, que você já falou bastante a respeito disso aqui, versículos anteriores, quando Deus estava falando para ele, então, conhecer a lei do Senhor, na realidade, obedecer a lei do Senhor. E agora nós estamos trabalhando aqui com um outro verbo. Porque aparentemente esses subtítulos aqui, eles meio que se interagem, se completam. Mas Deus lembra a Josué que ele não apenas deveria obedecer às leis, talvez ali leis anunciadas, ensinadas, por tradições orais, homens ali que haviam mandado, como por exemplo Moisés, mas Josué deveria buscar conhecer aquilo que ele estava obedecendo. Conhecer profundamente a lei do Senhor e compartilhar aquilo que Deus estava trabalhando no seu coração com outras pessoas. Não existe testemunho, irmãos. Não existe encorajamento santo que agrade a Deus, mais impactante na vida das pessoas, que aqueles encorajamentos que de fato estão sendo vividos e sentidos pelos encorajadores.
Como é triste, às vezes, a gente receber um encorajamento, uma admoestação, uma correção, uma disciplina, quando você não consegue enxergar na vida do outro, aquele que veio até você para te ensinar, para te encorajar, que ele também vive aquilo. Veja bem, não estou dizendo que a gente tem que obedecer a lei por causa que o outro vive ou não. Mas a luta no nosso coração é maior. Mas quando nos colocamos na condição de encorajadores, a responsabilidade então passa a ser minha. Como podemos ensinar, corrigir, admoestar, auxiliar outros, quando eu não conheço o que eu estou dizendo? Como é que eu posso falar para alguém, olha, obedeça as leis do Senhor? Se dedique num tempo de oração, de busca pela palavra, ame a igreja e se envolva. Quando essas verdades não fazem parte de mim, eu não as conheço. Josué ele estava tendo aqui, irmãos, a oportunidade de conhecer Deus profundamente. E perceber da parte de Deus, por meio ali da palavra, o encorajamento necessário para exercer bem o seu ministério. Deus sabia que Josué estava bem próximo. Na realidade, que ele estando bem próximo da sua palavra, ele seria constantemente encorajado e manteria as pessoas à sua volta também encorajados. Versículo 12, Deus diz o seguinte: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra tudo o que nela está escrito. Já notaram, irmãos, que quanto mais lemos, mais meditamos e mais nos dedicamos ao conhecimento da vontade de Deus, mais ela aparece ou ela permanece na nossa mente, mais a Bíblia nos auxilia trazendo à nossa memória aquilo que Deus deseja e espera de nós, mais ela nos lembra de como cumpri-la de forma a agradar a Deus. Deus não estava preocupado aqui com Josué, simplesmente, e com a sua vida espiritual. Deus estava preocupado de fato que Josué amasse tanto ao seu Senhor e buscasse conhecê-lo através da sua palavra, que ele seria uma bênção no meio do povo. Ele exerceria a função que Deus deu a ele com toda a dedicação e com todo o zelo. Ele teria cuidado onde os seus pés iriam passar, o que a sua boca iria dizer. Ele seria um excelente servo de Deus e um líder para a nação, se ele estivesse sendo instruído e constantemente encorajado pela palavra. Mas, irmãos, não tem como a gente viver de uma forma que, na realidade, não sermos extremamente utópicos. Sabemos que é uma tremenda luta para a gente, os irmãos sabem disso. Nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus, seja na hora de buscá-la, seja na hora de compartilhar com outros, a gente sabe disso. Qual de nós não tem uma luta diária para abrir mão de tudo aquilo que o mundo nos oferece, que a urgência do mundo nos propõe, para a gente se dedicar ao nosso tempo com o Senhor de leitura bíblica, de oração? Qual de nós aqui não temos dificuldades mesmo, como homens pecadores miseráveis que somos, de testemunhar as pessoas à nossa volta do grande amor de Cristo Jesus? E Deus, conhecendo a fraqueza também de Josué, bem como a nossa, como uma forma de encorajamento, irmãos, ele relembra no versículo 9 ainda, que essa busca e esse viver compartilhando a palavra de Deus com as pessoas à sua volta geraria bons frutos e acarretaria boas consequências sobre a vida de Josué. Diz assim o versículo 9: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer uma teologia bíblica de prosperidade, irmãos? Está aí. Seja obediente. Busque a palavra.
compartilhe com outros, e você verá de fato quantas coisas Deus te acrescentará. Pode ser que os problemas não desapareçam, irmãos. Pode ser que, na verdade, eles nem diminuam. Pode ser que eles venham aumentar. Pode ser ainda que as provas que estão por vir venham mais fortes. Os problemas relacionais que você provavelmente esteja enfrentando, ou financeiros, comecem a surgir. Talvez o cenário que pode vir venha para te assustar, para tentar te amedrontar. Mas com certeza Deus mudará o seu coração. E os seus olhos contemplarão a paz que excede todo entendimento. E você será encorajado por aquilo que você aprendeu e compartilhou com outros. Isso não é ser bem-sucedido, irmãos? Não é ser um homem, uma mulher próspera em Deus? Ter força e coragem do Senhor? Deus finaliza esse encorajamento aqui a Josué, irmãos, o lembrando no versículo 9 ainda, perdão. Não fui eu que lhe ordenei? Josué, essa ordem não vem de Moisés. Esse conselho não é de homem nenhum. Fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, irmão. Talvez com muitos problemas para serem resolvidos. Talvez logo saindo aqui. Por vezes aqui abatido, nas lutas diárias, tem sido difícil. Desanimado do seu trabalho, família, talvez algum relacionamento quebrado. Como consequência desse desânimo, sua vida espiritual também bem fraca. Mas nessa noite Deus olha para a gente e diz: seja apenas forte e corajoso. Eu jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Eu estou com você, apenas espere, confie e obedeça. E Deus, então, é a injeção anti-medo que eu preciso. Nada de temor a Deus ou tristeza porque eu não estou buscando a vida santificada, nada disso. Eu tenho medo de sofrer, então vou pedir a Deus porque Ele é um remedinho legal do céu para resolver meus problemas. A gente precisa de resoluções urgentes para mudar isso. Não precisamos? A gente pensa que o Jonathan, então, foi o cara que viveu 100 anos e teve dinheiro, deu tudo bem na vida dele, porque era o crente pra caramba, tal. Como eu já disse, não foi assim. Ele foi um tremendo pregador, marcou a história com mensagens extraordinárias, com uma influência bíblica sobre... ele foi pastor congregacional no começo, depois tornou-se pastor presbiteriano, depois tornou-se um dos grandes puritanos da história. E só teve o seguinte, cara. Ele, com 57 anos, precisou tomar uma injeção de malária. E simplesmente morreu. Porque deu um problema lá nele, um choque anafilático, alguma coisa assim você vê na biografia dele. E a mulher dele, a esposa dele, na biografia completa dele diz: Deus me deu o pior. Eu agora estou sofrendo, Deus levou meu marido. Mas Deus me deu também o melhor. Meu marido influenciou a vida de muita gente. Meu marido deixou um legado de verdades espirituais extraordinário. Eu estou triste, eu estou sofrendo. Deus me deixou viúva com 11 filhos. Mas Deus me deixou também a segurança da sua fidelidade, da sua integridade, do seu amor por mim.
eu vou continuar, para a glória de Deus, fazendo aquilo que o meu marido pregou a vida inteira. E aí? A história, descendência, como eu disse, de Jonathan Edwards é impressionante. Descendência dele, filhos, netos, bisnetos, juízes, promotores, pastores, influenciaram a história e a humanidade por causa de decisões que ele tomou com 18 anos. E aí, meu querido jovem, adolescente, o que você tem feito em relação às suas escolhas e suas decisões? A gente tem sido aquela mulherzinha lá que, espiritualizada, chamou Jesus, mas na hora de Jesus tocar na sua vida em áreas que ela não queria, ela tomou o controle. Ela já tinha uma decisão no coração dela: eu quero mandar. E escolhas erradas, decisões erradas, sempre fraca, sempre falha, sempre incapaz, porque se a nossa vida não tem Jesus como o supremo rei e dono da nossa vida, vamos ser sempre fracos. Você quer ser um crente fraco, é da vida? Você quer ser um crente que depende sempre do que o pastor vai pregar domingo para ficar com adrenalina espiritual para poder ter uma semana melhor? Ou você quer ser aquele que daqui a pouco vai pregar domingo para poder influenciar pessoas a ter uma vida transformada, impactada pela palavra de Jesus, a palavra de Deus? O que você quer ser? Que tipo de influência você quer causar no mundo? Que decisões você está tomando? Talvez você esteja concluindo, você tem tomado decisão nenhuma. E as poucas decisões que toma não tem nada a ver com coisas eternas. É hora de parar com isso. E se você ama Jesus, tome decisões por causa dele. E as consequências serão naturais. Vai ter problemas? Vai. Vai ter lutas? Vai. Mas vai ter uma paz extraordinária, uma capacidade gloriosa, vinda do céu, para poder fazer diferença. Você não vai precisar de animadores de púlpito para se sentir bem. Você não vai precisar de pessoas fazendo o que você gosta para você achar que esse é o teu grupo. Você vai fazer as coisas porque você tomou decisões. Decisões que impactam a vida das pessoas para a glória de Deus. Decisões que transformam o mundo. Talvez você não veja isso agora, mas lá no teu neto, lá no teu bisneto, decisões que você tomou aqui com 18, 20 e poucos anos, vai impactar a vida do teu neto, teu bisneto lá na frente. Já pensou nisso? A gente tem que tomar decisão hoje de crescer, parar de ficar marcando o passo e crescer, buscar ser melhor para Deus amanhã do que eu fui hoje. E depois da manhã é melhor do que fui amanhã. Ou fui amanhã. E assim vai. Crescer para a glória de Deus, fazer diferença, como esse garoto fez na história. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Oremos. Bondoso e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por a gente poder estar nesse ambiente aqui extremamente favorável para ouvirmos coisas não muito fáceis, mas que ao mesmo tempo nos encolhem, nos colocam meio apertados, olhando para o tipo de escolhas e decisões que temos tomado. Ao mesmo tempo, ela nos provoca e nos encoraja a reagir. Porque a gente vê esse garoto de 18 anos, 19, 20 anos, encorajado pela única razão que encorajou esse jovem a agir assim, foi um amor pelo Senhor extraordinário. Ele entendeu, ó Deus, que o Senhor é Rei e Senhor. E por causa disso não interessava mais a Jonathan fazer outra coisa na sua vida que não fosse te honrar, porque pecar ele sabia. Por isso ele tomou decisões práticas, para que ele pudesse, de fato, te honrar com a sua vida e fazer diferença no mundo que ele vivia. Ó Deus, ele fez essas duas coisas. Ele te honrou com a sua vida e fez diferença no mundo que ele vivia. Eu peço por cada jovem e adolescente aqui, ó Deus, em nome de Jesus, que a gente aprenda a te amar de verdade. Que a gente aprenda, ó Deus, tome decisões aqui de te honrar com a nossa vida. E que a gente possa, em nome de Jesus,
impactar as pessoas com quem a gente convive, por causa da realidade do Senhor como Rei no trono da nossa história. Eu te peço por cada um aqui, peço em nome de Jesus, que as verdades aqui ouvidas nesta noite fiquem profundamente gravadas, que estejamos tomando decisões que nos aproximem cada vez mais do Senhor. Assim eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. A gente vai terminar e hoje eu vou dar a colher de chá.